Esta é uma canalização de Swaran por Tom Vilhena, cujo título é A Poesia da Vida. Ela foi dada em Niterói no dia 25 de novembro de 2015. Muito tenho buscado lhe ensinar sobre a vida e seus processos de consciência através da metáfora do rio e do oceano. Quando o oceano decide transcender-se para elevar-se às nuvens, há uma série de transformações pelas quais ele passa para poder adentrar nos estágios de consciência que a evaporação representa. Primeiro, consideremos que uma profunda metamorfose se dá, pois como pode a água que é tão pesada transformar-se a ponto de converter-se em vapores para subir ao reino das nuvens? O que acontece dentro do universo denso do oceano que o converte em vapores e nuvens? Há um fenômeno que é o grande impulso à transformação pelo qual o oceano passa. Esse fenômeno poderoso é a própria incidência dos raios do Sol e do calor do Sol sobre o gigantesco lençol d'água que é o oceano. Apesar de sua grandeza, o oceano não sabe de fato quem é. Por isso ele cria as ondas que são seu movimento em busca de respostas. Ele está disposto a qualquer sacrifício para saber-se. E é movido por essa busca de identidade que ele se deixa tocar tão profundamente pela luz do sol que o convida a se ver. Quando os raios do sol tocam a superfície do oceano, o que antes era escuro e incompreensível começa a ganhar algum sentido e significação. Esta é a razão pela qual o oceano se lança para o alto em forma de vapores e nuvens. Ele busca a luz do sol. Busca encontrar na proximidade com a luz as respostas para os muitos pontos escuros de sua realidade interior. Portanto, o oceano, ao se aproximar do sol em forma de nuvens e vapores, pede-lhe: ó Senhor Sol, vinde lá de baixo, onde todos consideram-me o Todo-Poderoso, para pedir-lhe que me ajude a revelar as partes de mim que permanecem no escuro, as quais eu não sei ainda para que servem e qual é o seu propósito de existir. E o sol então lhe pergunta: como você chegou até aqui em cima, ó grandioso oceano? E o oceano lhe responde: eu quis estar perto de vós, e esse desejo me elevou às vossas alturas. Mas a água não pode desconsiderar a gravidade. Como isto foi possível? Pergunta o Sol. Talvez o Senhor não saiba, caro Senhor Sol, mas à medida que qualquer ser deseja ser um com a luz, isto converte-se num poder capaz de transcender qualquer limitação. Basta que se queira muito, e eu quis, e aqui estou. Penso que minha parte foi desejar com real vontade que acontecesse, e o resto, a própria natureza se incumbiu de providenciar. Mas como você se transformou de água em vapor? Perguntou ainda surpreso o Sol. À noite, eu acreditava que era a mais profunda e tenebrosa escuridão vagando pelos 7 mares. Mas quando o dia amanhecia e sua luz penetrava minhas águas, toda aquela terrível escuridão e o medo dela, decorrentes, desapareciam. Então percebi que eu precisava escolher em que eu iria acreditar, se é em ser sombra ou ser a luz. E você escolheu a luz? Perguntou o Sol, tentando adivinhar. Em algum nível sim, mas acabei concluindo que se escolhesse ser apenas luz, não teria mais perguntas a fazer, e meu sentido de me mover em ondas deixaria de existir. Então compreendi que o melhor seria experimentar conscientemente um pouco de cada um deles, sombra e luz. Desse ponto em diante encontrei enorme prazer em brincar de fazer perguntas e depois sair de mim mesmo em busca das respostas. Sim, porque para fazer as perguntas eu só preciso do silêncio da noite, mas se eu quiser as respostas, precisarei me aventurar no universo de possibilidades que sua luminosidade me proporciona. Por isso estou aqui em cima. Na verdade, posso até afirmar que foi você que me trouxe, pois não há nada que eu queira mais do que encontrar as respostas adequadas a cada estágio do caminho. Pois a cada pergunta lançada na noite escura, que encontra a sua resposta na luz do amanhecer,
um novo ciclo de perguntas e respostas se inicia no eterno construir do poema da vida, o qual ela nunca espera, de fato, concluir. Mas isto não faz dele algo incompleto. E isto é o mais incrível, pois cada um que queira lê-lo em qualquer altura do enredo verá quão belo e perfeito ele é. Mas verá também que ele sempre sugere infinitas possibilidades de interpretações. E este é o seu mais doce encanto e mistério, para ser inacabado, quando sempre esteve pleno de significados ilimitados. E foi isto que me trouxe aqui, Senhor Sol. Eu não sou água de fato, eu sou tudo que possa ser compreendido do poema da vida. Sou todos os seus significados e ao mesmo tempo não caibo em nenhum deles. Mas o que aconteceu com o peso da água, com a densidade do sal, insiste o Sol, querendo dar aos fenômenos o sentido que lhes compete. Esta é a função da luz, dar sentido, encaixar cada experimento numa forma de ser já compreendida anteriormente. Sei que o Senhor é o grande contornador e desvelador dos experimentos na matéria, Senhor Sol. Mas talvez aquilo que o Senhor está presenciando em minha metamorfose, quando saí do estado de água salgada para me converter nesta nuvem de vapor, que nem é densa e nem salgada, nada tem a ver com o que o Senhor está acostumado a realizar. Talvez também você, ó luz grandiosa, não tenha ainda todas as respostas. Talvez assim como eu, a água, que já não sou mais água, você também esteja sendo convidado a se perceber além daquilo que foi sempre sua compreensão acerca de si mesmo. Será que a razão de existir da luz é somente mostrar aos seres e às coisas o que elas são? Ou será que é algo mais? E você, ó caro oceano, já sabe qual é a sua razão de existir e quem de fato você é? Pergunta curioso o Sol. Eu vim aqui motivado pelo desejo que sua luz me dissesse quem sou. E de certa forma isto ocorreu. Mas percebo, vendo suas próprias sombras, ó luz infinita, que todo aquele que vive na sagrada poesia da vida traz em si algo de revelado e algo de desconhecido. Mas o paradoxo é que aquilo que é conhecido em cada um de nós não passa de fragmentos do nosso conhecimento acerca de nós mesmos, pois aquilo que conheço de mim, quando há luz, na noite escura ganha outra significação. Logo, para mim, conhecer-se ou não é uma questão relativa, pois ao mesmo tempo que parecemos nos conhecer, há tantas formas de conhecer o já conhecido que é como se voltássemos à ignorância total, ao mais denso véu do desconhecido. E por que será que isto acontece? Perguntou curioso o Sol. Creio que é porque, em verdade, a beleza disso tudo não está em se chegar ao final da busca, mas sim na busca em si. Pois afinal, que graça haveria se as crianças pudessem desvendar todos os truques que o mágico esconde em sua cartola? Portanto, Senhor Sol, a poesia da vida não é para ser compreendida definitivamente, mas creio que ela exista para nos trazer alegria e o riso necessários e suficientes a cada leitura que fizermos do seu conteúdo, seja uma leitura sobre o manto da noite ou sob a luz do dia. Parece-me que o que a vida busca é que possamos sempre rir e dizer: como será que ela fez essa mágica? E dessa pergunta saiamos em busca das próximas respostas, que levará a nova pergunta e a novo riso de felicidade, indefinidamente. Indefinidamente? Perguntou o ansioso Sol. Ou pelo menos até que a gente arrisque uma outra resposta. Ou assumir o convite que a vida nos faz de nos tornarmos co-autores com ela na poesia da vida e assim, inspirados por ela, ousemos escrever nossas primeiras e tão esperadas frases em sua pauta generosa, onde ela não espera finais felizes, pois a felicidade reside na nossa aceitação de também nos tornarmos poetas. E poeta é todo aquele que deixou de ler e seguir a poesia dos outros e ousou ser livre para contribuir com as compreensões da grande poesia, que resulta dos escritos de todos os co-poetas criadores que se juntam à vida na grandiosa missão de dar sentido ao enredo vivido por todos os seres, sem jamais querer chegar ao final da história. Então, se estou compreendendo, ó grande oceano, que se fez uma pequenina nuvem, você chegou aqui guiado tão somente pelo desejo de ler
a pauta da poesia da vida, que só poderia ser compreendida daqui. É isto que eu estou compreendendo? Em parte sim, Senhor Sol. Vim de fato buscando o conhecimento daquilo que não sei ainda ou que não me lembro completamente. Mas vim muito mais guiado pela motivação de sua luz, que me sugeria que à medida que vou me esforçando para conhecer o enredo da grande poesia, a grande poesia não apenas me habilita a compreensão por ver meu esforço em atingi-la, mas concede-me também o dom de acrescentar frases e estrofes à sua estrutura, até que eu ganhe confiança suficiente para escrever uma história inédita, que de inédita nada terá, pois há apenas um motivo para escrever, desde sempre, a dança da vida, nos palcos da sombra e da luz. E como saber que frases escrever e quais estrofes acrescentar à poesia para não quebrar sua coerência? Perguntou o Sol. Ora, Senhor Sol, suas perguntas vistas de fora podem sugerir a inocência e a ignorância de um principiante. Mas quero que saiba que percebo sua estratégia por trás de cada pergunta. Sei que sua razão de existir é dar sentido às coisas e que o Senhor o faz através das perguntas. Seu amoroso ensinar, como se estivesse aprendendo, me revela o lado humilde e generoso da luz comigo, que sou aquela que pertence ao mundo da forma, a matéria. A água é a representação no mundo físico do próprio experimento denso, material. Da mesma forma que a luz busca dar sentido ao existir das coisas e seres, ao lhes propor perguntas, a matéria anseia pelas respostas. As respostas são o que densifica a matéria, pois que enquadra em alguma crença, em algum sistema com contorno e limites bem definidos, pelas elaborações racionais que a matéria tanto precisa e que faz parte de sua natureza expressar. Mas para que eu chegasse aqui em busca de respostas, eu, matéria, precisei me admitir além e transcendente às minhas próprias formas. Só desse ponto, onde não sou mais água, nem vapor, nem nuvem, eu poderia voltar ao que sou, a consciência da qual tudo isso se origina, para iniciar este novo ciclo de perguntas e respostas, neste diálogo onde eu sei e sou a matéria, a luz e ao mesmo tempo aquilo que resulta desta interação. Então, para que o oceano possa de fato se renovar, ele precisa escolher morrer para o que é, mesmo para sua grandeza e poder. A partir daí, ele pode alçar um novo patamar de compreensão de si, onde aquilo que ele já sabe que é, torna-se pequeno e insuficiente para suprir-lhe de recursos e argumentos que o possibilitem acrescentar mais uma linha à poesia amorosa da vida, da qual ele é, ao mesmo tempo, o criador, o ator, o cenário, os personagens e cada fala proferida no palco da vida material. E aqui estou eu, o grande oceano resumido em uma nuvem que busca novos significados para o seu propósito de estar aqui, desta perspectiva que estou, para continuar a jornada que me levará em algum momento de volta ao oceano de onde parti e sou. Eu precisarei me desapegar de tudo que o oceano representa em mim e refazer todo o percurso de novo, de tornar-me oceano mais uma vez, iniciado na chuva que dará os primeiros pingos, as primeiras formas e experiências ao pequenino riacho e à pequenina e tímida fonte. Desse ponto em que me vejo de novo como apenas um filete de água doce e não mais como um grande oceano, sei que carrego em mim todo o sal que irá apurando o sabor de tudo que eu experimentar no caminho, ainda que eu venha a percorrer todo o caminho esquecido de todo o sal que sou também. Sei, Senhor Sol, que o sal nada mais é do que sua luz de consciência que irá me tocando a cada passo que eu der rumo ao meu objetivo, que é recobrar minha consciência de ser o oceano. Sim, pois a jornada não trata de voltar ao oceano, pois isto seria como caminhar para a morte, pois se resumiria a ter um ponto de partida e outro de chegada. Não são esses dois marcadores que importam, mas tudo que experimentarei na minha busca de sentido para o meu próprio movimento de ir me agigantando à medida que vou lendo a poesia da vida mais uma vez. Com os olhos e a compreensão de quem a lê pela primeira vez, pois ela nunca se repete, embora esteja escrita sempre da mesma forma amorosa. Também compreenderei pelo caminho
que as frases que eu acrescentar ao seu texto sagrado serão imprescindíveis, mas ao mesmo tempo nada alterarão seu sentido essencial. E por que não? Pergunta curioso o Sol. Ora, seu Sol, vós sabeis que a cada frase ou estrofe acrescentada, nada há de novo naquilo, pois a verdade é que a vida havia deixado aquele lugar reservado para minhas anotações. E esse é um dos grandes mistérios da poesia da vida. Se eu lhe acrescentar estrofes novas, seu conteúdo essencial se abre para recebê-lo, como se estivesse todo o tempo esperando por ele. Se nada acrescento, a mesma poesia continuará plena e perfeita, pois o simples fato de eu existir em suas linhas generosas faz da poesia algo divino, quer eu lhe acrescente alguma palavra ou não. Mas a verdade é que todo experimento é um passar pelas frases da poesia, aqueles que já estão compreendidos e explicados e aqueles que ainda irão se deixar conhecer mais adiante. A verdade, Senhor Sol, é que a poesia da vida já foi escrita e está acabada, mas não pronta. Ué, mas como isso é possível? Está acabada, mas não pronta? Ora, o Senhor sabe. O mesmo princípio se aplica ao oceano e ao sol. Cada rio, riacho, ou fonte, ou chuva que se derrama no oceano torna-o mais do que ele era, sem, em verdade, jamais o modificar de fato. Como isso é possível? Pergunta mais uma vez o Sol. O oceano tem algo de eterno, de finito ao mesmo tempo. Naquilo que ele tem de temporal, ele de fato se renova, e muito, a cada água nova que volta ao seu leito. Mas naquela dimensão onde ele é eterno, tudo se repete circularmente, em níveis de consciência ascendentes, mas que, em verdade, o máximo que revelarão do oceano é o mesmo ser eterno que ele sempre foi e sabe que é. A eternidade do oceano não está em sua grandeza, mas na consciência do movimento que ele tão bem sabe ser e preservar. O movimento é, ao mesmo tempo, a expressão do eterno e do fugaz. Todo movimento tem um início, um meio e caminha para um desfecho, quando focalizado na visão temporal das coisas. Por outro lado, o movimento é infinito, quando observado da perspectiva eterna, da consciência que deseja, de todas as formas, expressar-se. Neste caso, mesmo quando um marcador de fim é atingido, ainda ali a consciência é eterna, pois o fim nada mais representa do que o início de um novo ciclo, ainda que seja num patamar de manifestação diferente, podendo ser inclusive de uma forma não manifesta. Olhando o encanto do pequeno riacho, o Sol lhe disse: olhe, ó grande oceano, feito riacho neste ponto do caminho. Suas águas agora são doces porque você escolheu, por amor à poesia da vida, deixar para trás todo o sal, que nada mais é do que sua capacidade intrínseca e natural de, assim como eu, dar a cada coisa o seu sabor e o seu sentido. O sal é o realçador dos sabores, assim como a luz é a realçadora das identidades. Você recomeça este caminho rumo à grandeza que você sempre é, não importando a forma que escolhe neste momento. Ser inspirado neste início de caminho fala do quanto você quer provar de novo todas as possibilidades, sem trazer consigo nenhum preconceito. Você ama tanto a poesia da vida que quer sempre lê-la com os olhos de um aprendiz apaixonado, para beber em seus seios das suas significações mais profundas, que jamais poderiam ser sentidas se houvessem perfumes anteriores. Afinal, como se pode apreciar adequadamente o aroma do café sendo passado ao amanhecer no alto da cabana, na montanha, se ao mesmo tempo estiver sendo preparado um chá de erva cidreira? Esse é o sentido mais profundo para você iniciar este caminho como água doce, que de doce nada tem de fato, mas como a mente humana precisa classificar tudo, pomos rótulos por aproximação, digamos assim. Suas águas só serão de fato doces quando você puder celebrar a alegria de ser e de se ver bebendo do néctar da poesia da vida. É a doçura da poesia da vida que lhe revelará que todo sal, assim como o açúcar, nascem da mesma intenção divina de realçar a necessidade que a vida tem, que cada uma das suas pequenas partes saiba quem são, para compor adequadamente a canção da liberdade, que é a vida. A vida, meu filho, é um canto de liberdade.
onde os que ela busca libertar jamais foram prisioneiros de fato. E ela sabe disso, mas finge que não sabe, para dar a cada um a possibilidade de provar do sal ou do mel e através deles descobrirem que sempre foram livres, eternamente livres, pois só pode escolher aquele que é livre para isso. Portanto, ó Senhor Rio Oceano, vossas águas serão aos poucos adoçadas e salgadas, através de cada escolha que vós fizerdes nesse trajeto de volta a vós mesmo. Doce será tudo aquilo que vós experimentardes da perspectiva do sal, ou do Espírito Eterno e cheio de sentidos amorosos para cada uma de vossas escolhas. E salgados serão cada um dos eventos cotidianos do seu trajeto que for ressignificado pela interação com a matéria densa, mas não tão sem vida assim, pois tudo que compõe a poesia da vida é sagrado e digno de todo amor e reverência, pois cumpre um papel que só aquele ente poderia cumprir no grande mistério de ressignificação da poesia do ser divino e humano ao mesmo tempo. Assim sendo, sua missão de retorno será concluída naquela etapa quando todas as suas águas forem de novo salgadas, o que significará que tudo aquilo que você tocou ganhou um sentido divino na matéria. O sal é o momento em que o açúcar do espírito se deixa fundir com o salgado da matéria, gerando disso um ser que tem sabor e textura muito bem definidos. Quem beba um copo de água no mar jamais poderá confundi-lo com qualquer outra coisa. Ao chegar de volta ao oceano de onde se originou, você será aquele que jamais pode ser confundido por nenhuma forma, sabor ou ilusão, pois aquele que encontrou o seu sentido de existir na poesia da vida não pode mais ser confundido por nenhum enredo ilusório. Este tornou-se autor na grande pauta da poesia suprema, onde a música do renascer é cantada em uníssono por todos os rios e oceanos que já despertaram para quem são e para seu propósito de existir. Namastê. Eu sou a vida plena. Eu sou Swaran, o rei dos oceanos, e sou a fonte em mim mesmo. Namastê, Oxalá Namastê. Somos um. Assim somos.